Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e a minha esposa Aninha de Oxum vamos iniciar a nossa trajetória nos estudos de Umbanda, da nossa Umbanda. Hoje vamos falar sobre o capítulo 7, os pontos de vibração de uma casa de Umbanda. Quais são, aonde ficam, qual a sua finalidade, sua importância. Lembrando que, caso o seu dirigente não tenha a mesma ideia que a nossa, ele está certo e nós estamos equivocados. Vamos lá. Pontos de Umbanda de vibração. Pontos de vibração em uma casa. A princípio, temos que entender o que é vibração. Qual a sua importância dentro de um terreiro, de uma casa de Umbanda? Já é sabido por todos nós que tudo aquilo que nos rodeia está vibrando. Nada para, nada é estático, tudo está vibrando. Não para de vibrar. São as vibrações que nos trazem as reações, que nos fazem reagir. O nosso corpo, ele é composto por várias moléculas, por vários átomos, e eles vibram o tempo todo. A nossa voz, por exemplo, são vibrações que é emitida no ar. E junto com as palavras saem essas vibrações. O nosso ouvido, ele ouve graças às vibrações captadas. Então, tudo ao nosso redor são vibrações. Através dessas vibrações, é possível reconhecer objetos, é possível reconhecer energias que estão ali, todas ao nosso redor. Vivemos em planos ou dimensões paralelas. Enquanto realizamos as nossas tarefas diárias, milhares e milhares de espíritos se encontram ao nosso redor. E pela ausência da sua matéria, sua emissão energética, as vibrações, são mais perceptíveis e podem alterar o estado energético de uma pessoa, alterar o estado energético até mesmo de um ambiente. Quantas vezes já nos deparamos com pessoas ou lugares extremamente saudáveis, que nos proporcionavam assim prazer, nos proporcionavam alegria. Da mesma forma que encontramos lugares totalmente insalubres, inóspitos, tóxicos, que nos causavam até repulsa. São em momentos assim que nos identificamos ou não com alguns lugares que nós visitamos, ou com algum desconhecido. Recebemos constantes vibrações do ambiente em que estamos, vibrações dos sons, até mesmo de pessoas que estão ao nosso redor. Vamos pegar um exemplo. Escute uma música calma, tranquila, uma música com sons de piano, flauta, e se coloquem em concentração. Se coloquem em preces. Tudo fica favorável. As vibrações desse som agora são favoráveis àquele momento. A prece, a concentração. Vamos fazer um outro teste.
Vamos agora tentar nos manter num lugar com som agitado, com som alto. Um heavy metal, por exemplo. Tente. Tente se concentrar e veja se aquela vibração é propícia. Não dará certo. Jamais dará certo. Porque aquela vibração não vibra com prece. Não vibra com concentração. Esse é um dos motivos que encarnados e desencarnados necessitam de orar e vigiar, de manter uma postura adequada dentro e fora do terreiro, a tal do equilíbrio vibracional. Temos que ter um equilíbrio dentro das nossas vibrações. Quando falamos de vibrações dentro de um trabalho mediúnico, adentramos num campo de manipulação de energias. Mas como vamos manipular essas energias? Aonde elas estão? Como eu vou captar essas energias? Como eu vou sentir? Como eu vou descobrir aonde estão as energias? Pois muito bem, vamos começar pelo princípio de tudo. A limpeza dentro de um terreiro já é uma alteração vibratória. A organização, a limpeza, ela vai ter assim uma energia propícia, deixando a egrégora, a energia daquele local menos densa e até a nossa energia. Porque um local sujo, a energia tende a ser muito mais pesada, muito mais densa. Sendo assim, no nosso lar também isto acontece. Temos que manter o nosso lar limpo para atrairmos o quê? Vibrações de luz. Imagine só, uma pia cheia de louças sujas, panelas com comidas, panelas destampadas, atraem o quê? Espíritos vampirizadores. Espíritos oportunistas, pois vão vibrar favoráveis a eles. Aquela sujeira, aquela bagunça. Então, assim que terminarmos os nossos trabalhos, na casa de Umbanda, no terreiro, em nossa casa, temos que manter tudo em ordem, arrumado e limpo. Mas será que é só no terreiro que existe espíritos vampirizadores? Será que são só nas casas? Não. Nós vamos estudar daqui a pouco, numa outra live, só sobre incumbos e sucumbos. Guardem esse nome. Só para dar um spoiler, incumbos são espíritos masculinos e sucumbos, espíritos femininos. Ué, mas espírito tem sexo? Depende. Depende. O espírito em si não. Mas ele faz o uso da sexualidade para absorver essas energias. Os espíritos incumbos são espíritos sexuais masculinos que se aproveitam de momentos de puro prazer sem amor sexual para se
para se apropriar de energias. E espíritos sucumbos são aqueles que estão também presentes em locais inóspitos, como motéis, por exemplo, aonde são produzidos atos sexuais que desprendem energias gigantescas sem amor. E é ali que estão os sucumbos, espíritos femininos que se aproveitam desta energia. Então, temos que tomar muito cuidado. Por isso que é orai e vigiai. Temos que tomar cuidado em tudo que fazemos. Até um ato sexual desprende energia de forma gigantesca. E se não for por amor, ali estarão incumbos e sucumbos. Mas, quando vamos nos ater agora ao nosso terreiro, a casa de Umbanda. As ervas que são utilizadas para limpar o chão da casa, que são utilizadas para limpar as imagens, são conhecidas também como ossé. O que é um ossé ou um oxé, como é falado em Yorubá? Vocês sabem que em Yorubá nós não temos o X. Nós temos o acento no S e o acento na letra E. Mas como nós estamos no Brasil, vamos chamá-los de ossé. O que é um ossé? Em Yorubá, lá em Yorubá, ossé é um sabão. Um sabão. Por sinal que é um sabão até meio escuro, é um sabão assim bem escurinho mesmo, e ele é feito de ervas, por isso que ele é escuro. Na nossa casa, aqui no Brasil, o ossé é arremetido ao banho de ervas, que é utilizado para a limpeza do chão da casa, das paredes da casa e das imagens que compõem o nosso peji, o nosso altar, o nosso congá e tudo aquilo que a nós é sacralizado, é santo. O ossé, ele transmite também uma energia própria. Eles vibram de forma a limpar, a energizar tudo o que se encontra dentro da casa. Mas, para nós da Umbanda, o que é o ossé? O ossé, ele é semanal. Por que ele é semanal? Porque ele é um ritual de confraternização espiritual entre a pessoa e o orixá. As pessoas que estão limpando e os orixás que estão recebendo. O ossé é um momento único. O ossé, ele inclui a limpeza de todas as firmezas e assentamentos da casa. E daqui a pouco nós vamos falar o que são firmezas e assentamentos. O ossé também existe na preparação das oferendas. Nós temos também as vibrações nos pontos cantados, nas danças que os orixás fazem. Um momento mágico de conexão com os orixás, os nossos amados orixás. Esta limpeza que é feita com o ossé é muito importante e ela é necessária. Devemos limpar todos os assentamentos, os ambientes, antes de realizarmos qualquer das nossas devoções. Desde o congá, que é a linha da direita, até a tronqueira, que é a linha da esquerda. Neste momento, temos que nos manter em plena
em plena ligação com os orixás pela reza, pela oração. O que nós chamamos de pontos cantados. Na Umbanda, muitas vezes a nossa reza, a nossa oração é o ponto cantado. Reparem na letra dos pontos. Ele sempre clama pelo amor, pela luz, pela elevação espiritual. Este ritual nos ajuda a entrar em sintonia com o axé de nossos protetores. O processo de limpeza que ali é realizada não tem assim uma finalidade de tirar só a sujeira, o pó, né? Enfim, a mancha. Não. Não se lava o assentamento, o terreiro, porque está sujo, mas para ter o contato deste axé com os orixás. Mesmo quando estamos cansados dos nossos trabalhos do dia a dia, o dia é estressante, praticar o Ossé, assim que o processo está acontecendo, nos sentimos revigorados. Sim, são as energias, as vibrações que estamos recebendo naquela hora de nossos orixás. Não falamos em lavar, mas sim falamos Ossé. Na realidade, se pararmos para pensar, a nossa casa, por exemplo, ela faz este Ossé, que é o banho de ervas maceradas e com a água sagrada. No nosso caso, para quem não sabe, vai saber agora. Todo o nosso congá, todas as imagens são limpas, são lavadas com a erva alfazema e com água sagrada. Ah, mas por que alfazema? Porque a nossa casa é uma casa regida por água. A nossa casa, ela tem as mãos de Iemanjá. Os nossos dirigentes espirituais trabalham na linha da água. O sol nascente trabalha na praia, aonde nasce o sol. O Pai Pedro trabalha nas águas. O Herê trabalha nas águas. Sem contar a nossa menininha. E eu tenho o prazer de dizer a nossa menininha, porque ela não pertence a mim, mas ela pertence a todos da casa. A nossa Nayá, que traz todas as suas sereias, as suas ondinas. E o mais interessante, o nosso Exu, a linha da esquerda, que é comandada pelo Senhor Calunga Grande. Calunga, cemitério grande, o maior dos cemitérios já existentes, o mar. Então a nossa casa é regida pela linha das águas. Por isso que para nós, muitas vezes é difícil até acender um defumador. E nós temos que chamar quem? Um filho de Ogum para poder fazê-lo. Nós temos que chamar um filho de Xangô para poder fazê-lo. Para se tornar mais fácil. Porque essas mãos aqui, essas mãos que eu tenho, são mãos de água e não mãos de fogo. Então precisamos de alguém que tenha mão de fogo para fazê-lo. O nosso Ossé é água e alfazema. O Ossé faz parte do nosso ritual litúrgico. Bem como trocarmos todas as roupas do congá. As roupas das mesas de apoio, as roupas dos atabaques. Estamos assim firmando os nossos pontos de vibração. Olha que coisa maravilhosa! Estamos vibrando na linha de nossos orixás.
Isso também acontece quando o médium toma aquele seu banho de defesa, o seu banho de ervas. Porém, não podemos esquecer que o banho de ervas sempre deve ser seguido à orientação do seu dirigente da casa, porque ele é responsável pelo seu caminho espiritual. Vibrações contrárias à engira ou contrária à coroa do filho certamente acarretará um problema mediúnico. Pode acarretar até dores, falta de concentração, ausência de vontade de permanecer na engira e até vontade de nem ir. Repararam que, a princípio, é pedido para que se coloque no banho anis estrelado? Ah, mas por que eu vou usar esse anis estrelado? Porque ele é uma erva que ele vai estar trabalhando a iniciação da mediunidade. O anis estrelado, ele tem esta função de nos abrir o chakra coronário para que nós possamos receber as nossas entidades de forma mais suave. Então, nada é à toa. Dentro de uma casa de umbanda, tudo, até o chão é feito para vibrar. Sentimos e vibramos junto com tudo que pertence à casa. Sentimos e vibramos com todas as firmezas e todos os assentamentos. E aí nos questionamos, mas o que são firmezas e assentamentos? Quais são as diferenças da firmeza e do assentamento? Para isso, vamos nos arremeter ao livro Ritual de Umbanda, que foi editado pela editora Madras, né? E, segundo Rubens Saraceni, a firmeza é uma força, um poder firmado. Esta força, ela é das entidades, mas tem o poder dos orixás. O que isso representa? Vamos colocar isso na prática. Nós temos o caboclo terra, nós temos o caboclo pena branca, nós temos a cabocla Jurema, nós temos o caboclo sol nascente. Estes são entidades que vibram sobre as vibrações do orixá Oxóssi. São os mensageiros de Oxóssi. Então, a firmeza é esta força que as entidades trazem do poder dos orixás. Ao acendermos uma vela, por exemplo, firmamos uma força. E esta é a maneira assim mais simplória, mais simples de firmar uma força. Esta força de conexão com a minha entidade. Ao acender esta vela, há de se ter fé, há de se ter força mental. Este ato deve vir assim com uma força e com uma convicção interna, íntima, lá de dentro do seu âmago, do seu coração. Caso contrário, é apenas e tão somente uma vela acesa. A mesma que eu uso a hora que acaba a força de casa. O assentamento não. O assentamento é uma força assentada. Ela está lá.
Às vezes, costuma-se até dizer que o assentamento é uma força plantada. É uma força que ela cria raiz, ela está enraizada no terreiro. Firmeza é algo provisório. Como a vela, por exemplo. Enquanto ela está acesa, ela está firmada. Apagou, não há mais ali o vínculo, a força, a firmeza. Já o assentamento é uma estrutura de força para dar sustentação à base de todo o trabalho espiritual. A diferença entre força firmada e força assentada é que a força assentada é permanente. Ela dá sustentação ao trabalho. Inclusive, no assentamento das velas, que podem apagar a qualquer momento. Ela pode apagar, mas as forças que estão assentadas continuam vivas e atuantes por meio de outros elementos que ali existem. Lembra da nossa quartinha? A força assentada está ali, na nossa quartinha. Os elementos que ali estão ali assentados àquela força. Ela sustenta o nosso trabalho. Mas, para nós, lembra que a gente fala assim, não, vamos ativar a nossa quartinha na nossa casa. Vamos levar a vela e vamos ativar a nossa quartinha. Isto é uma força firmada. Eu estou firmando a força. Acabou a vela, acabou a firmação. Mas a quartinha não. Ela continua lá, com todos os seus elementos assentada. Dentro de um terreiro, por exemplo, costuma-se ter no mínimo 2 assentamentos que são primordiais. O altar, que nós conhecemos como congá, o assentamento da direita, e o assentamento da tronqueira, que é o assentamento da esquerda. Nós vamos ter um capítulo reservado só para estudar sobre essas forças firmadas e assentadas. Mas vamos lá. Voltando às vibrações do terreiro. Os cânticos, as músicas, os pontos são a vibração do ar em forma de som. As palmas também trabalham da mesma forma que o som. As saias rodadas, as danças movimentam o ar, que ele vibra. Os toques dos atabaques, quando zoa o atabaque, vai chamar trabalhador, porque ele vibra. E tudo junto compõe um ambiente ideal para a apropriação, para a aproximação dos guias, para a aproximação dos orixás, tornando a nossa energia pessoal, a essa energia vibracional, esta vibração pessoal, menos densa e permitindo assim a nossa ligação com o plano astral. Para esse processo de incorporação, qualquer entidade desprende um grande volume de energia. E por isso, temos que ajustar as vibrações. E este ajuste vibracional é primordial. Se você está preparado para receber a graça de ser atuado pela sua entidade, de ser incorporado, você está vibrando no mesmo grau que ela. Mas pensa assim,
Vou receber a minha entidade. Tenho o boleto para pagar. O feijão está no fogo. Será que minha filha chegou agora? O que será que vai acontecer? Meu time está ganhando? Não vai haver esta conexão. A sua entidade vai desprender muito mais energia. E a conexão se tornará falha. Sabe o computador? Baixando arquivo, fazendo download, e vai, e não baixa o arquivo? É assim, porque não tem conexão, não tem vibração, não estamos vibrando na mesma linha. É por esse motivo que durante as sessões espirituais, as sessões dentro de um terreiro, desde o seu início até o seu término, não pode haver qualquer tipo de brincadeira, risadinha, falta de concentração quebra esta vibração e traz à tona toda a dispersão, que também são movimentos vibracionais, mas não condizem com aquele momento. Brincadeiras, descontrações, alegrias, assim, sem compromisso, sem responsabilidade de estar num trabalho, um trabalho do plano astral, é excelente, é muito bom, mas não no momento do trabalho. E isto, essas brincadeiras, risadinhas, piadinhas, é muito bom, mas é sem responsabilidade com a conexão ao sagrado. Se você está conectado ao sagrado, você é uma pessoa séria. Bom, começa aqui. Se você está concentrado, você nem sabe o que está acontecendo no terreiro. Ah, minha irmã está com a saia mais bonita que a minha. Você está concentrado? Você nem sabe se ela tem saia. Na realidade, você nem sabe se ela veio. Você sabe se ela veio na hora que você está em um momento de relaxamento sem responsabilidade. A partir do momento que você está ali, num momento de responsabilidade, de conexão com o sagrado, você nem sabe se ela está ali. A vibração é como se fosse a identificação do guia, a identificação do orixá. É a sua digital para o nosso universo. Os pontos vibracionais são compostos por toda e qualquer forma de material magnetizado. Sabe as nossas guias? Os nossos fios de conta? Quando chegam aqui, a primeira coisa, ele é desmagnetizado, porque ele traz vibração de quem produziu. Então vamos desmagnetizar, vamos produzir novamente. Enquanto ele é produzido, nós já vimos isso numa live anterior, ele é rezado, ele é consagrado, e depois ele é benzido pela entidade, ele é magnetizado para que nós possamos usar. Então, esses pontos vibracionais estão em todo o material que é usado no terreiro. Estão em pontos previamente definidos em determinados locais de frequência. São ligados a adequadas à proteção do ambiente, a pessoa que ali se encontra. Na realidade, eles se dividem em 3 grupos, 3 grandes grupos, por sinal. Grupos internos, grupos externos e grupos de defesa. Então são esses 3 grupos que nós temos na casa. São os pontos vibracionais internos, pontos vibracionais externos e pontos vibracionais de defesa. Vamos conhecer alguns deles, porque nem todos nos é permitido conhecer. Muitos dos pontos
não nos são permitidos conhecer. Outros só são conhecidos pelo Pai no Santo. E outros pela casa toda. A partir do momento que você vai ser coroado, que você é coroado, você acaba descobrindo outros pontos de força. E quando você passa a dirigir uma casa, aí você conhece outros ainda. Mas vamos lá, os que nós podemos conhecer. Pontos vibracionais internos. É todo aquele que é feito dentro, no interior do recinto do trabalho. O centro do terreiro, no chão. Alguém já percebeu que qualquer trabalho, seja ele da direita, da esquerda, de preto velho, de linha d'água, de herê, nanã ou mulu, primeiro nós recebemos o dirigente da casa, que eu falo, ele vai abrir o chão sagrado, ele vai abrir o solo. Então, no centro, no chão, existe aquela vibração. Aqui ainda não temos nada enterrado. Então, ele vem para poder fazer este serviço, para prestar este serviço de caridade para nós, que é manter o nosso solo. Depois nós temos o Ariaxé. Ariaxé é um ponto central do terreiro, aonde se emana o axé do terreiro, aonde se encontram ali, naquele meio ali, enterrados fundamentos. E que fundamentos são esses? São assim, folhas, pedras, objetos, símbolos magísticos, né? No centro do terreiro e também no altar. Esses dois juntos formam uma coluna energética que sustenta todo o terreiro. O congá, o altar dos orixás, aonde ficam os otás. Otás, sim, mas o que é um otá? O otá é um conjunto de pedras que são retiradas de pontos, de forças, de vibrações do orixá. Na nossa casa, vocês devem já ter percebido que nós temos um alguidar, e nesse alguidar tem várias peças. Conchas, pedras, raízes. Aquilo são otá. É o nosso otá. Então, é ali que está, no congá, no altar dos orixás, é aonde fica o nosso otá. E ele é devidamente preparado. Não é chegado lá e colocado qualquer pedrinha. Não, ele é preparado. O otá tem a função de modificar a energia do ambiente. Ele absorve a energia mais pesada, mais densa e transforma em energia sutil. É um elemento litúrgico. Para vocês terem uma ideia, repararam que muitas vezes o nosso otá está próximo das águas que nós vamos levar para casa? Por que será? Qual o fundamento disso? Nós vimos agora há pouco. Absorve energia densa e emana energia sutil. Muitas vezes, nas comidas oferecidas para o orixá, está ali o nosso otá no meio. Agora descobrimos por que ele está ali no meio? Muito bem, porque ele absorve energia sutil, a energia densa emana energia sutil. Assim como todos os outros elementos que compõem a nossa liturgia. Assim como todas as oferendas, as imagens,
tudo aquilo que nós temos no nosso congá. Sob o congá, em cima do congá, há um local para descarga de energia negativa que possa ocorrer durante as sessões. Consiste em alguns elementos protegidos. Vocês já devem ter percebido que nós temos ali um punhal de aço. Pois muito bem, ele está ali e não é à toa. Ele absorve essas energias. Ele cria uma barreira como se fosse assim um para-raios, mantendo a vibração e a estabilidade da nossa casa. Estes objetos que lá estão também são utilizados para a limpeza da aura de cada um de nós. Outro ponto vibracional interno que nós temos em nossa casa são os atabaques. Os atabaques, depois de assentados, cada um é oferecido, cada um tem um nome, e a partir daí eles passam também a fazer parte deste ponto vibracional interno. Por enquanto, a nossa casa foi presenteada com 3 lindos atabaques, o conjunto todo, mas por enquanto eles são apenas madeira, couro e ferro. Em breve, muito breve, se Deus quiser e Ele há de querer, eles serão consagrados. Temos também, dentro do ponto interno, a Casa dos Orixás. É um local de alta vibração, aonde ficam os assentamentos dos orixás dos médiuns, e aonde às vezes também ficam algumas oferendas. O médium deve manter uma atitude de extremo respeito para a casa do orixá, falando apenas o estritamente necessário e trajando o seu uniforme quando lá adentra. A nossa casa não tem a casa do orixá para nós entrarmos, mas sim tem a casa de nosso orixá nas quartinhas, assentados na quartinha. Temos agora os pontos vibracionais externos que nos são permitidos conhecer. Tronqueira. A palavra tronqueira, como nós vimos lá quando nós estudamos sobre Exu, tronqueira é uma madeira que segura a passagem, segura a cerca, segura por onde se entra. Aquilo é uma tronqueira. No nosso caso, a tronqueira é ali onde fica a firmeza do nosso grande e amado Exu guardião da casa, chamado por nós de Exu da Porteira, embora o seu nome verdadeiro só seja conhecida pela hierarquia mais alta da casa e não é permitido que os demais saibam. Temos também, como força externa, o Ogum de Ronda, um assentamento de Ogum de Ronda, junto com a tronqueira, são destinados a barrar fora do terreiro as influências espirituais negativas. Todos os nossos trabalhos, nós recebemos o Ogum através do médium Leandro, que é filho de Ogum, e quando ele chega, ele vai acender. Vocês já repararam que é só ele que acende aquele defumador? Por quê? Porque ali existe um assentamento de Ogum de Ronda. Então é ele que o faz. Ele tem a mão de fogo.
ele o faz. Ah, mas por um motivo ou outro, o nosso irmão Leandro não pôde se fazer presente. O dirigente da casa pode fazer. Por isso que ele dirige a casa, porque ele tem a outorga de fazer tudo aquilo que tiver necessidade, no caso da falta de um membro. A casa dos Exus, por exemplo, não é a tronqueira. A casa dos Exus é um local destinado ao assentamento dos Exus, dos médiuns, e aonde são colocados as oferendas, né? Assim como a casa dos orixás. O médium deve manter uma atitude de extremo respeito, falar apenas o necessário, estritamente o necessário, e sempre estar trajando uniforme quando lá entrar. Temos a casa de Obaloaê, que é o assentamento de Obaloaê. Nós temos o Cruzeiro das Almas, esse que nós vamos providenciar agora, que é um local destinado para oferendar aos pretos velhos, onde são acesas as velas aos irmãos desencarnados, aonde deixamos as velas e as preces aos irmãos que já se foram. Temos depois o assentamento do Anjo da Guarda, que é o local aonde as pessoas acendem as velas ao seu anjo da guarda. Temos a quartinha de Oxalá e a quartinha dos orixás, que fica acima da porta, que fica ao lado do anjo da guarda e representa um ponto de atração de energia positiva vinda do nosso grande Pai superior, o nosso Oxalá. Depois temos a casa de caboclo, aonde é homenageado o caboclo da casa, aonde são acesas velas para aquele caboclo e para os demais caboclos. Depois nós temos a cozinha onde é feita a comida ao orixá. E esta cozinha, geralmente, ela é usada não só para fazer a comida ao orixá, mas também comida a todos aqueles que ali estão. Porém, quando ela estiver sendo usada com a finalidade de comida para o orixá, nenhum médium deve entrar sem autorização. E o médium que for convidado a ajudar a fazer, deve manter uma atitude de extremo respeito, falar apenas o necessário, trajar o seu uniforme e trajar ojá. Ojá? Isso, aquele pano de cabeça. Sabe aquele pano de cabeça que nós ganhamos de presente? Pois muito bem, ele tem nome, é ojá. Ah? E quando entrar, tem que estar postando o ojá. Os médiuns que estiverem próximos daquela cozinha aonde está sendo preparado a comida dos orixás devem falar o mais baixo possível. E antes de se cozinhar para o orixá, não esqueça de acender uma vela e colocar do lado um copo de água. Vamos ver agora os pontos de vibração de defesa. Servem para evitar interferência espirituais de visitantes mal intencionados, daqueles invasores, daqueles vampirizadores. E eles são colocados em vários locais do centro de Umbanda. Centro de conhecimento apenas do dirigente da casa. Existe um ponto de vibração que podemos afirmar que está sempre presente nas nossas casas de Umbanda. Mas este ponto de vibração não está apenas ali na casa de Umbanda. Não é propriedade exclusiva do terreiro. Está também na sua casa. Está no seu lar, dentro do seu coração. Está no caminho de ida e vinda de sua casa ao seu trabalho, ao seu estudo.
Está presente nos hospitais. Está junto de você. Em todos os lugares. Está junto de sua fé. Este ponto vibracional, ele é gigante. Ele é muito grande. Mas ele é portátil, apesar de todo o seu tamanho. Ele pode e deve ser levado contigo a todos os cantos que você for. Ele deve ser plantado por onde você estiver passando para que floresça no presente, trazendo benefícios. Este ponto de força é a oração. Oração. A oração é um ponto de vibração intensa. Mas será que nós sabemos orar? O que é uma oração? A palavra orar vem de oralidade. Falar mesmo. Falar com Deus. Falar com as divindades. Esta fala nem sempre são com palavras. A oração não acontece simplesmente quando nos ajoelhamos no chão e nos colocamos de mãos postas, de mãos juntas e nos concentramos, querendo assim as coisas de Deus, falar com Deus, pensar positivo, desejar o bem para os outros é orar. Quando você abraça um amigo, é uma oração. Quando você cozinha algo para alimentar a sua família e os seus amigos, isto é uma oração. Quando dizemos aos nossos entes próximos e queridos, olha, cuidado, manuseia com certo cuidado, isso corta. Cuide-se bem. Fica com Deus. Isto é uma oração. Quando você está ajudando alguém com necessidade, dando o seu tempo, sua energia, você está orando. Quando você perdoa alguém de coração, isto é oração. Orar é uma vibração. Orar é um sentimento. Orar é um pensamento. A oração é a voz do amor, da amizade, do relacionamento genuíno. A oração é uma expressão do seu ser silencioso. Continue orando sempre. Continue vibrando amor sempre. Continue firmando a paz sempre. Axé a todos vocês. Nos encontramos na próxima quarta-feira, no próximo podcast. Fiquem todos na paz de Oxalá.